Eu imagino daqui que você já tenha ouvido falar sobre aquela história de ver o copo meio cheio ou meio vazio. E isso fazendo uma referência a ser otimista ou ser pessimista. E a discussão que eu quero trazer aqui para você hoje é o que o pessimismo tem a ver com a ansiedade, como ele pode piorar a sua ansiedade. E se isso é uma dúvida para você também, me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou trazer para você, vou explicar para você um pouco mais sobre esse assunto e trazer uma dica também de como sair desses pensamentos negativos. E se você não me conhece, eu sou a psicóloga Aline Bedin e eu estou aqui para ajudar você a enfrentar os desafios da ansiedade e da depressão. E mais do que isso, a vencer cada um deles. E para começar a explicar para você essa relação entre o pessimismo e a ansiedade, eu preciso te lembrar que a ansiedade ela tem por características bem marcantes uma preocupação excessiva com o futuro, uma preocupação muito grande com o futuro e os pensamentos catastróficos, né? Sempre você pensar aí num desfecho pior do que realmente acontece. E aí, dito isso, a gente chega num dilema. Porque se a ansiedade, ela tem essa característica de trazer uma preocupação muito grande e a gente sempre buscar as piores hipóteses para resolver essas situações, será que é isso que te deixa pessimista? Ou será que é o teu pessimismo que aumenta essas preocupações e esses pensamentos catastróficos? E na verdade, a resposta para esse dilema é mais ou menos a mesma do que o dilema do ovo e da galinha. A gente não tem exatamente uma resposta certa para isso. Então, quando você está vendo a sua vida a partir de um viés mais negativo, a tendência que você tem é de se preocupar mais com o futuro, né? Porque você já está vendo ele de uma forma mais negativa e criar desfechos piores a partir das coisas que estão te preocupando. Criar sempre cenários piores de como aquela situação ela pode se resolver. Por outro lado, se você está muito ansioso e você está se preocupando muito com o que pode acontecer, e aí você acaba tendo sim esses pensamentos catastróficos, isso vai cada vez aumentar mais a sua preocupação e vai aumentar também esse seu pessimismo, essa sua visão negativa do que pode acontecer. Então, a gente não consegue determinar exatamente o que acontece primeiro. Mas o fato é que, independente de qual acontece primeiro e aí dispara o outro, independente disso, depois que esse ciclo começa, ele vai se alimentando, ele vai se retroalimentando. Então, uma coisa vai fortalecendo a outra. E aí, a minha dica para você, para melhorar isso, para sair, né, desse ciclo aí de pensamentos, de preocupações e de negativismo, de pessimismo, é realmente você questionar esses pensamentos, essas suas preocupações, esses seus pensamentos catastróficos. Então, qual que é a ideia? Que quando você perceba que você está se preocupando demais com alguma situação e que você está criando aí hipóteses ruins para o desfecho dessas situações, que você se pergunte: se isso que você está imaginando realmente acontecer, qual é a pior consequência disso, a pior coisa que pode acontecer? E aí, depois que você determina, né, depois que você imagina aí qual que é a pior coisa que pode acontecer, a ideia é você pensar, ok, e se essa pior coisa acontecer, de que forma eu vou resolver essa pior consequência, esse pior cenário? A ideia desses questionamentos, né, a ideia desse exercício é que a partir do momento em que você percebe que está criando uma hipótese aí muito negativa e você começa a se questionar e você resolve esse pior cenário, você se sente mais preparado para enfrentar essa situação no momento em que ela efetivamente acontecer. E se ela acontecer, né? Porque eu vou contar um segredo para você sobre isso. Mas esse pior cenário que você cria aí na sua cabeça,
Normalmente, na maioria das vezes, esse pior cenário ele só acontece dentro da sua cabeça. Na realidade, ele não acontece. E a explicação para isso ela é relativamente simples. Porque quando você... A função da ansiedade, ela é nos proteger. E para que a gente consiga desenvolver isso, né, para que a gente precisa prever o que pode acontecer no futuro, a gente precisa imaginar o que pode acontecer em determinada situação. E aí, em função de nos proteger, a ansiedade faz com que você imagine sempre a pior coisa que pode acontecer, porque aí você vai estar preparado. Mas como eu te falei, na maioria das vezes, esse pior cenário que você imagina, ele não acontece. Mas ele é necessário para que a gente possa entender e estar prevenido para o que pode acontecer. Então, essa é a função da ansiedade e é por isso que a gente cria tantos desses pensamentos, né, pessimistas, desses pensamentos catastróficos. Mas agora você já tem aí uma forma de questionar esses pensamentos e fazer com que eles falem um pouquinho mais baixo aí na sua mente e que você consiga controlar melhor isso tudo. E se esse conteúdo ajudou você de alguma maneira, compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar também. Deixe a sua curtida para eu saber também que você gostou.